Nossa Senhora. A gente está. Ô, Afonso, eu estou vendo aqui nos nossos comentários, o Dino provocou aqui reações. Estão falando assim: Totalmente. esse canal está detonando o Dino. Ele não está detonando, não, pelo contrário, a gente está falando bem dele aqui, falando de todo o trabalho que ele tem feito. E aí a audiência está aqui, você vê um apoio ao Dino aqui grande na audiência. Eu acho que o Dino é muito popular. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião dele, quando ele era ministro da Justiça, lá na Firjan. Era uma reunião fechada ali com alguns empresários do Rio, para falar sobre a questão da milícia, enfim, do crime organizado no Rio, esse tipo de coisa. E no final da reunião, bem, durante a reunião, vários empresários que estavam lá tiveram conversas e saíram muito bem impressionados com ele. E gente que não é da esquerda, gente que é da direita. Mas saíram bem impressionados com ele, porque eu acho que Dino trata esses temas, como está fazendo no caso das emendas, de uma forma muito séria, assim, ele dá seriedade a isso. E sabe comunicar isso para o público. Por isso que eu acho que mesmo no STF ele ganhou um protagonismo, ele está ganhando esse protagonismo, tirando o Alexandre de Moraes, que está nesse embate lá com os bolsonaristas e o golpe e tal, o Dino está caminhando para essa, não vou dizer reforma, mas enfim, tocando um dedo ali numa ferida grande que é a questão das emendas parlamentares. Isso está todo mundo, está caindo na boca do povo. Ô, Mário, eu queria lembrar também, complementando esse seu comentário, e provocar no melhor dos sentidos, rodar Fábio e Afonso, lembrar o seguinte: olha, do ponto de vista de fazer o jogo político interno partidário, né, porque se ser candidato por um partido como o PT, Rudá tem toda razão. É algo, para dizer o mínimo, é muito complexo. Não é algo simples, não é um partido de fácil trânsito. Né? Você tem uma liderança em conteste, então quem Lula disser termina sendo o candidato, mas Lula é finito. Né? E aí a força da burocracia partidária, sobretudo em São Paulo, sem dúvida é um fator a ser considerado. Mas o que eu complemento é que Flávio já mostrou que sabe fazer esse jogo. Eu vou contar um episódiozinho aqui que me veio à mente quando o Rudá estava falando. É que Flávio, quando foi entrar na política, lembro bem, ele era juiz federal, e ele esteve lá na Câmara, nós tínhamos nos conhecido, a Universidade Federal de Pernambuco estava dando um curso de doutorado em Direito em convênio com o Selma do Maranhão. Eu fui um dos professores da Universidade Federal de Pernambuco que dei este curso de doutorado ao Selma do Maranhão, e o melhor aluno que nós tínhamos todos, eu perguntei a outros professores, foi Flávio Dino. Então, ali eu aprendi a entender um quadro, um homem do poder público que tem vocação. E eu achava ele, sendo juiz federal, um desperdício. Porque eu percebi, eu via nele a possibilidade de uma contribuição ainda maior. Não que a contribuição de um juiz não seja importante para melhorar o Estado democrático brasileiro. Mas eu achava que ele tinha uma vocação que podia ir mais longe. E se confirmou. E aí eu quero contar um episódio. Ele chegou lá na Câmara, ainda juiz federal, acho que assessor do presidente do Conselho Nacional de Justiça, se não me falha a memória, Jobim, e ele disse: olha, eu estou pensando em entrar na política. Você acha que eu deveria me candidatar por qual partido? E eu sugeri que ele fosse candidato a deputado federal pelo PT. Nessa época eu era o líder do PT na Câmara dos Deputados, ou era o presidente da CCJ. E aí eu disse: Flávio, eu acho que você deveria ir pelo PT. E aí ele levou em consideração, tomou a decisão dele de se candidatar a deputado federal pelo PCdoB. Eu olhei e disse: rapaz, ele se candidatou pelo PCdoB, um partido que tem muito pouco apelo popular. Né? Mas ele pode estar sabendo das circunstâncias locais. E era isso. Ele estava navegando num jogo local, em um estado pequeno, que não tem grande relevância política, como o Maranhão, mas ele navegou bem. Ele deu enfrentamento à oligarquia de Sarney e derrotou a oligarquia de Sarney, que mandava no Maranhão, como Antônio Carlos Magalhães Neto mandava na Bahia.
E Então se ele reelegeu soube, lá com 80%, se reelegeu no primeiro turno. depois se Então, mas reelegeu. olha, Então ele já deu mostras, só concluir o raciocínio, que ele sabe fazer o jogo político tradicional também. Então, um é sujeito verdade. desse, eu vejo o potencial dele se apresentar ao PT, se o PT ainda tiver esta força no momento que ele se apresente, e acho também possível que o PT incorpore, se ele tiver esta narrativa, porque não é fácil também ele ter essa narrativa para nós, que conhecemos, nós os analistas políticos, papapá. Mas eu também poderia dizer aqui, acho que foi dito aqui, ele não tem ainda um grande conhecimento da sociedade brasileira. Mas, nesse vazio, nessa deterioração da qualidade dos quadros políticos brasileiros, ele pode ser, sim, um personagem que represente uma renovação pelo campo progressista. O Dai, Fábio. Só muito rapidamente, eu acho que assim, o Flávio é um excepcional quadro político, né? Assim, e ele tem luz própria, isso que é o mais difícil de ter hoje na política, né? E ele não precisa de emenda parlamentar, o que também é mais raro. Mas de qualquer maneira, você sabe que nas conversas da turma do cafezinho, o que se diz é que o Lula indicou o PCdoB para o Flávio Dino. Ele queria para o PT. Essa é a conversa que se tem na história do Flávio Dino. O Lula falou, vai para o PCdoB, que no PT você não tem espaço. Que, aliás, é o mesmo problema do Boulos. Eu conversando com o Boulos falou, o Lula já me convidou 4 vezes para entrar no PT. Eu sei que eu no PT vou estar brigando, ainda mais em São Paulo, com um monte de tubarão. No PSOL, não. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Uma coisa é o valor do nome da pessoa, da carreira dele, da capacidade política. Outra coisa é a estrutura política para ser candidato a presidente da República. Né? E é aí que eu acho que nós temos muitos nomes importantes que poderiam renovar a política no centro-esquerda, por exemplo, mas eles não têm a máquina. E a máquina está com gente da minha idade. A máquina do centro-esquerda está... Vocês sabem quantos por cento dos filiados do PT tem menos de 34 anos? Menos de 5%, gente. Menos de 5% dos filiados. O PT é um partido de pessoas mais velhas. Então, vocês precisam entender que a máquina está com os velhos. E velho, vocês sabem, muito raramente abre espaço para as novas lideranças. Mesmo porque está com medo de morrer, então ele não quer ser atropelado, ele quer deixar um legado. Então, é importante a gente entender que com 45 anos, o PT hoje é comandado por gente acima de 65 anos de idade. Né? Então, alguns com 70 a 80 anos. Né? A gente tem que entender um pouco essa dinâmica, né? Que a gente tem no centro-esquerda. Né? É só isso. Então, e o resto, claro, infelizmente, são partidos acessórios, né? Que gravitam ao redor do PT. Agora, se tiver uma quebra realmente importante com a sucessão do Lula, né? Disso que eu estou falando, aí abre espaço para os jovens. Aí abre.